Boa tarde, amigas e amigos da vela. Estamos aqui hoje para falar sobre o novo formato olímpico. Como vocês sabem, nós já estamos na campanha de Los Angeles 2028, né? E a World Sailing é muito motivada pelo Comitê Olímpico Internacional e pela parte de transmissão ao vivo das regatas, ficou motivada de repensar todo o formato olímpico, né? E através dessas motivações, que nós vamos falar um pouco aqui agora, o Comitê de Eventos da World Sailing se reuniu, foi desafiado a trazer as respostas para esses desafios que foram colocados pelo Comitê Olímpico Internacional. Eu vou primeiramente falar sobre esses desafios, tá? Inicialmente, um dos objetivos foi aumentar, né, a audiência de televisão, que em Paris foi muito baixa, teve números muito ruins. Depois, trazer uma simplicidade para os espectadores, tanto os espectadores da vela, como para aqueles que não acompanham a vela normalmente. Fazer uma final emocionante, em que até os últimos metros da linha de chegada ainda não seja definido o campeão. Muito importante para a televisão também foi feito assim, um formato que tivesse uma previsão do horário preciso das finais, né, de início, meio e fim, e que não pudesse passar de 52 minutos de transmissão. Outro objetivo também é que fosse explicado muito bem, com simplicidade, com uma terminologia padronizada para os espectadores, como essa final ocorreria. E, por fim, aumentar o número de países nas 10 finais olímpicas que a vela tem. E como foi esse processo? Bem, houveram reuniões entre a World Sailing e o Comitê Olímpico Internacional, onde foram colocados esses pontos, e esses pontos foram colocados para o Comitê de Eventos, que é quem analisa essa parte na vela, dentro da World Sailing. O Comitê de Eventos, então, formou um grupo de trabalho específico para analisar as alterações no formato olímpico. E, em consulta com vários stakeholders da vela, como, por exemplo, o Comitê de Atletas, como, por exemplo, os organizadores, os árbitros e também os chefes de equipe, esse grupo de trabalho reuniu todas essas informações, ideias e também algumas condições que o Comitê Olímpico colocou, como, por exemplo, diminuir o tempo de regata, fazer uma programação mais compacta, e aí chegou-se à conclusão, né, a esse novo formato que, no dia 10 de dezembro de 2025, foi votado pelo Conselho da World Sailing e aprovado. Quais foram as decisões tomadas pela World Sailing e que já foram aprovadas e que devem ser introduzidas em 2026? Primeiro, uma clara identificação visual para diferenciar o feminino do masculino e também para uma clara identificação dos diferentes países. Então, os barcos têm que ter ali todo um adesivo, toda uma programação visual, que isso fique muito claro para os espectadores. Uma preparação específica da arbitragem que estará envolvida nos Jogos Olímpicos. Então, haverá um treinamento muito forte para aqueles árbitros oficiais de regata que estejam envolvidos nas competições olímpicas. Integração dos árbitros com a produção audiovisual durante as transmissões ao vivo. Os árbitros deverão fazer um treinamento com as pessoas envolvidas nas transmissões, que no caso é a OBS. Testar e reportar, né? Todo esse novo formato deverá ser testado até abril de 2026. E todas as competições de classes olímpicas de janeiro a abril deverão usar esse novo formato, e os oficiais de regata e todos os stakeholders envolvidos, atletas, técnicos, devem fazer os seus relatórios e entregar para o World Sailing. Em termos de formatos, ficou decidido que serão 2 formatos. O primeiro formato é para aquelas classes de barcos, como é o Wilca 6, o Wilca 7,
49er, 49er FX, o 470 e o NACRA 17. Tá? Esse formato ele é bem parecido com o formato olímpico usado em Paris 2024, com algumas mudanças que logo falaremos. E o outro formato é o formato para as classes de pranchas, que é a Fórmula Kite e o Ikefoil. Esse formato também é muito parecido com o formato usado na classe Kite durante Paris 2024, com algumas pequenas diferenças e pequenos ajustes. E, em termos de programação, ficou definido o seguinte, que os Jogos Olímpicos vão ser realizados em 4 dias somente, sendo 3 dias da fase classificatória e 1 dia somente da grande final, sem datas reservas. E outra decisão tomada foi que os jogos serão, em termos de classes, divididos em termos de data. Então, na primeira fase vão ser as classes de pranchas, o kite e o Ikefoil, e após serão as outras classes. Tá? E também em lugares diferentes, por questões de logística. E uma outra alteração muito grande que foi realizada foram os tempos objetivos das regatas. Então, por exemplo, na série classificatória, na ILCA 6 e ILCA 7, que o tempo objetivo era de 50 minutos, esse tempo vai cair para 30 minutos por regata. E nas regatas finais, que era o tempo de 30 minutos, esse tempo vai cair para 15 minutos, praticamente a metade, 15 a 17 minutos, dependendo das condições de vento. Então essas são as principais alterações do formato olímpico para Los Angeles 2028. Fiquem atentos que nós vamos agora explicar passo a passo como será cada um desses dois formatos. Como é que são esses dois formatos e a quem se aplica? Então nós temos aqui nessas colunas as diferentes classes, que se aplicam. Então aqui as classes de barco, que são os dinghies, o skiff e o catamarã, representados pelo ILCA 7, ILCA 6, 49er, 49er FX, 470 e NACRA. Então, após a série classificatória, a grande final vai ter 2 regatas de pontuação simples. Então, não tem mais a medal race. E como é que são os pontos que vêm da série classificatória? Os pontos são transferidos para a fase final com uma compressão. O que quer dizer isso? Que diferenças máximas de 9 pontos entre os competidores, de uma posição para outra. E o máximo de 18 pontos do terceiro ao 10º lugar. O tempo objetivo caiu de 30 minutos para 12 a 17 minutos. Indo agora aqui para as classes de pranchas, que é a Fórmula Kite e o Ikefoil, vai ter uma eliminatória, uma fase final de eliminatória, com quartas de final, semifinal e a grande final. E como é que acontece isso? Nas quartas de final, os 10 primeiros disputam as quartas e a semifinal. Então, os primeiros e segundo colocados avançam para a final com uma vitória cada. E uma série de o primeiro a vencer 2 vezes. O tempo de regata é somente de 4 a 6 minutos. Nós vamos explicar em detalhes esses 2 sistemas. Bem, agora a gente vai explicar como é que é essa questão de compressão após a série classificatória. Lembrando que a série classificatória ela será de 8 a 9 regatas. Então, aqui a gente teria um exemplo, o exemplo 1, depois de 10 regatas, os 10 primeiros colocados ficaram com essa pontuação, com o descarte. Então, o primeiro 35, o segundo 46, o terceiro 50 e assim sucessivamente. Pela regra de compressão 1 aplicada, nenhum competidor terá uma diferença maior que 9 pontos, pode ser menor, do competidor imediatamente à sua frente ou atrás. Nesse caso, 35 para 46 são 11 pontos de diferença. Aplicando essa regra, ele fica com 9 pontos, que é o mínimo.
né? Então ele sobe de 46 para 44 pontos. E aí, sucessivamente, todos eles sobem 2 pontos, que era a diferença do 46 para chegar no 44. Então, essa é a pontuação que os barcos vão para a grande final. Nesse exemplo 2, a diferença de pontuação é bem maior do que no exemplo 1. Então, além de aplicar a regra de compressão 1, que é essa questão de não poder ter 9 pontos entre o competidor imediatamente à sua frente ou atrás, também é aplicada a compressão 2, que diz o seguinte: nenhum competidor terá uma diferença maior de pontos do que 18 pontos, atrás do competidor em terceiro lugar. Então, do quarto lugar até o 10º lugar, como a gente pode ver aqui, não pode haver uma diferença maior de 18 pontos. Como nesse caso aqui, todos que estão atrás do terceiro lugar têm mais de 18 pontos, todos são equalizados para a mesma pontuação, para ter o mínimo de 18 pontos entre o terceiro e o 10º lugar. Então, um exemplo aqui de aplicação das duas regras de compressão. Isso é feito antes da grande final, que, como nós falamos anteriormente, vão ser 2 regatas valendo o mesmo peso de 1. E agora nós chegamos ao grande dia da final. Como é que vai ser essa disputa? Nós fizemos a transferência dos pontos do exemplo 1 para a grande final aqui, né? Então os barcos vão chegar do 1º ao 10º com essa pontuação aqui nessa coluna verde. Então serão disputadas 2 regatas, regata final, a primeira e a segunda, no mesmo dia e na sequência, né? E aí a posição dos barcos vai dar aqui o total de pontos, somando com a pontuação que ele trouxe da série classificatória. Aquele que fizer o menor número de pontos será ouro, o segundo será prata e o terceiro será bronze, e assim sucessivamente. Qual é o objetivo dessa compressão de pontos aplicada? É que todos que chegam à final têm condições de disputar uma medalha. Então, ninguém chegará na final já como campeão olímpico, ou prata, ou bronze. O objetivo é que todos tenham a chance de disputar uma medalha na final. Aqui agora, finalizando, é o formato da grande final, né, das classes de prancha, que é o kite e o iquefoil, tá bom? A prancha à vela. Como é que vai ser determinado o grande campeão olímpico? Os 10 primeiros lugares da série classificatória vão do 6º ao 10º lugar disputar uma quarta de final. Os 2 primeiros dessa quarta de final seguem para a semifinal. E esses 2 primeiros vão se encontrar com o 3º, o 4º e o 5º da série classificatória. Os 2 primeiros dessa semifinal vão encontrar o 1º e o 2º da série classificatória, que vieram da série classificatória, mais o 1º e o 2º da semifinal. E aqui vem a grande jogada. O 1º e o 2º da série classificatória já fazem um ponto, uma vitória, já chegam na grande final com uma vitória. E como é que é determinado o grande campeão? É aquele que tiver, no primeiro momento, 2 vitórias. Então, vamos dizer que na grande final, esse barco aqui, que foi o primeiro da semifinal, marca 1 ponto. Ele vai ter 1 ponto. Se na segunda regata, o 2º da série classificatória, que está na final, ganhar uma regata, ele faz 2 pontos. E aí, ele é o grande campeão olímpico. Então, a grande final é o primeiro competidor que marcar 2 vitórias é o grande campeão olímpico. E os outros, sucessivamente, vão
sendo alocados aqui nas posições subsequentes. Como vocês viram, temos bastante mudanças, né, no formato olímpico para Los Angeles 2028. A World Sailing tomou essa decisão agora, dia 10 de dezembro. Basicamente são 2 formatos que vão ser aplicados, um para as classes de barco, outro para as classes de prancha. Os formatos são um pouco parecidos com Paris, mas tem bastante alteração, principalmente nas classes de barco. E também uma grande alteração foram os tempos objetivos de cada regata, que diminuiu bastante. E, por fim, a programação olímpica, que ficou muito mais condensada, com apenas 4 dias de regata, sendo 3 da série classificatória e 1 dia da final sem data reserva. Então, tem que ser muito assertivo, os oficiais de regata, a arbitragem vai ter que ser muito assertiva nas regatas, vai ter que ser muito bem treinada para que ela consiga fazer todas as regatas nessa janela. O objetivo é simplificar para os espectadores, ganhar mais espectadores, ter um público maior para a vela, mas também ter muita emoção e ser uma final aí eletrizante. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Lembrando que, como foi falado anteriormente, todos esses formatos ainda vão ser testados e as respostas, né, os feedbacks, as análises, os relatórios serão enviados para a World Sailing até o final de abril e até o final de maio a World Sailing irá tomar uma decisão final. Bons ventos, CB Vela.